Oi, pessoal, eu me chamo Gabriela, sou psicóloga e eu tô aqui no Modo Vozes, o nosso quadro do YouTube e do Spotify da Viner, onde a gente traz convidados para falar sobre assuntos de interesse. E hoje eu tô aqui com o Felipe Ferronato e ele vai falar com a gente sobre a sexualidade e intimidade nos relacionamentos conjugais. Então, Felipe, te apresenta e nos conta tudo que a gente precisa saber sobre essa temática. Olá pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a Gabriela pelo convite, a Weiner também. É sempre muito bom estar aqui, né? Porque querendo ou não, aqui é minha casa, fiz minha especialização aqui, aperfeiçoamento aqui, trabalhei aqui, fiz estágio aqui, então... E continuo fazendo algumas formações na Weiner, eu acho que nunca vou deixar, né? Porque eu acho que, ainda assim, tanto como clínica quanto questão de empreendedorismo, é a maior de Porto Alegre, Brasil, então sempre me admiro muito e sempre vou ser grato pela Weiner, então, como diria Renato Gaúcho, a Weiner não chama, ela convoca, né? Então eu sempre vou estar disponível para eles. Então, me apresentando um pouco, pessoal, como eu falei, eu trabalhei aqui como clínico por um tempo e posteriormente abri a minha clínica, né, inspirado pelo Ricardo também. Hoje eu tenho um núcleo de estágios lá e meu nicho principal, além do mestrado que eu faço e de doutorado, eu fiz meu mestrado e hoje estou fazendo meu doutorado com uma base na terapia do esquema, também trabalho o nicho de relacionamentos, onde a terapia do esquema abrange muito. E a questão de sexologia, né? Eu também tenho uma especialização, além da TCC, tenho uma especialização em sexologia clínica, que foi uma das principais demandas que vem vindo para mim, principalmente de homens, né? Porque geralmente homem gosta de ser atendido por homem. Então é isso, um pouquinho da formação, assim, para não me se estender muito também. Perfeito. E nos conta o que tu tem visto na clínica enquanto demanda, como que funciona o teu trabalho? É com casal, é individual? O que acontece no setting clínico? Então, se a gente falar focando em sexologia clínica, hoje o que mais vem para mim são homens, como eu falei, com duas demandas principais, que é a ejaculação precoce. Geralmente a gente já tenta eliminar questões orgânicas e também a questão de disfunção erétil. São as duas questões principais que a gente vem. Outra coisa que tem vindo bastante são questões a respeito da orientação sexual dos pacientes. Muitas vezes eles vêm com dúvidas, né, sobre bissexualidade, heterossexualidade, homossexualidade, que eles não sabem bem onde estão localizados. Então, vem muito por isso. E eu também tenho uma colega que trabalha comigo, já que eu trabalho com a questão de homens, né? Porque geralmente homem vem por homem. A minha colega também está atendendo mais mulheres, acabando a especialização dela também. Legal, legal. E aí tu atende, então, individualmente os pacientes que surgem com a demanda mais relacionada à sexualidade. E o trabalho, como é que funciona? Tu comentou que o primeiro passo é descartar algumas questões orgânicas. Perfeito. Que a gente não pode ignorar que, de fato, acontecem, né? Perfeito. É legal falar que, chutando agora um dado, eu sei que é mais ou menos assim, uns 30% dos casos vão ser orgânicos, chutando alto. Assim, o resto vai ser tudo psicogênico. Então, nosso trabalho, na maioria das vezes, é o principal, né? Mas a gente tem uma venda muito de medicalização ainda em relação à sexualidade. Por exemplo, os Viagras da vida, né? Não que seja algo ruim, é muito bom para pessoas que realmente têm a disfunção e não conseguem fazer o tratamento psicológico, assim. Mas está sendo usado a rodo por jovens hoje em dia e muitas vezes cria uma dependência psicológica, né? Então está vindo muito isso. Sobre questão de individualidade de casal, o que é legal falar, né? Quando é um casal que vem com problema, por exemplo, meu marido ele não está dando conta e está casado. É muito mais fácil o tratamento, porque a esposa, namorada, um parceiro, que seja, acaba sendo um adjuvante para o nosso tratamento. Quando o paciente é solteiro, dá para a gente também, mas acaba tendo menos recursos para aquela situação. Então, mas hoje eu trato mais individual, até pelos horários de casal, né? Geralmente a gente precisa 1h30 de consulta, então para fechar os timings fica mais difícil. E Felipe, tu comentou algo que eu achei super interessante, queria até perguntar a tua opinião a respeito disso. Hoje em dia a gente tem, tanto pela ansiedade quanto por qualquer outro transtorno, muito uso de substâncias, né? Maconha, cigarro, álcool, enfim, de maneira geral as pessoas eventualmente utilizam esses recursos para um alívio de ansiedade, né? O que a gente poderia dizer que seria uma estratégia um tanto quanto disfuncional. E tu comentou sobre o Viagra. Fiquei pensando se isso também teria esse tipo de atuação, pensando que pode ter ali uma ansiedade de performance, né, vinculada. Quando faz o uso da medicação, talvez a questão da ansiedade fique um pouco de lado. Isso é muito interessante falar. Eu recebi um caso essa semana de um paciente, e não é o primeiro que acontece isso.
ele falou sobre o uso, não especialmente do Viagra, mas do Tadalafila. O que é interessante falar? O Tadalafila é um dos vasodilatadores que a gente tem para ereção, né, que facilita a ereção. Se tu tiver uma ansiedade muito alta, não vai ter ereção também, mesmo com Tadalafila ou Viagra. Isso é importante falar. Mas que o paciente estava com a parceira ali, uma primeira vez e tal, e falou, bah, tomei o Tadalafila e aí eu consegui. Só que o que é interessante falar? O Tadalafila demora 2 horas para agir. Então já mostrou na hora para o paciente que era puramente a ansiedade dele e aquilo foi uma farinha que ele tomou. Óbvio que no outro dia ele vai ficar, provavelmente por 48 horas de duração, ele vai conseguir uma facilidade maior, mas naquele momento não. E o álcool também é muito utilizado para isso. A gente vai ver muitos homens usando porque ele dá o que ele amortece o sistema nervoso central, ele deprime. Ou seja, eu fico menos preocupado, fico mais leve. Então vai ter uma duração maior muitas vezes, vai ter muito relaxamento e às vezes até em excesso, né? Ao ponto de não conseguir ereção. Então, são formas que a gente tem de hipercompensar isso daí de uma forma desadaptativa, como tu falou. Porque muitas vezes os pacientes, eles não têm a pílulazinha no bolso e não vão querer ter a relação sexual. Então, é um grande problema e está cada vez mais crescente entre os jovens. Quando eu digo jovens, é desde 15 anos para cima. Não é jovens de 30. Então, está sendo difundido. Eu gosto muito de pensar em metáforas. E conforme tu foi falando, eu me lembrei de Harry Potter. Já assistiu Harry Potter? Já, adoro. E aí tem um dos filmes em que o Harry dá aquela... Não é pílula, mas é como se fosse... O Elixir é o da sorte, né? Isso, pro Rony joga super bem, vai super bem, né? E na verdade aquele efeito ali era um placebo, né? Não teria interferido na performance. É porque no filme Harry não dá, né? No fim o Harry não dá. Ele pega e mostra que não deu. Então. É verdade, é verdade. E aí tu comentou agora justamente isso, né? Fez o uso da medicação, talvez o teu paciente nem sabia que ia demorar 2 horas pra fazer o efeito, mas ele se sentiu mais seguro. Não, ninguém sabe. Tipo, pouquíssima gente. E os profissionais também não costumam psicoeducar. Eles vão, toma. Muitas vezes essas empresas, grandes empresas que tratam a sexualidade, é um esquema assim, eu tenho um paciente que chegou a gastar 15 mil reais no tratamento aí, toma medicação, bota sensibilizante, tipo, não resolve, porque a ansiedade dele tá ali. As crenças em relação à sexualidade estão ali, não são tratadas. E o paciente continua a ter os sintomas e tudo mais. Em algum momento vai voltar. Então, é preocupante, né? Porque o sexo é uma parte importante no relacionamento hoje, então... Importante, na verdade, na vida, né? Exato. E tu comentando sobre as crenças, eu fiquei pensando o quanto a cultura influencia muito nisso, né? Porque talvez para um homem seja muito mais fácil se vulnerabilizar para um colega, para um amigo e comprar algo na farmácia do que se vulnerabilizar para um profissional e trazer ali a questão da ansiedade. Aí que tá. Eu acho que se a gente é muito legal tu falar de cultura porque é um tema específico. Se a gente estudar sexualidade, a gente não pode separar a cultura. A ejaculação precoce, por exemplo, até os anos 60 ali, não era uma disfunção. Muito pelo contrário, era virilidade. Então, nos livros mesmo, foi ser taxado lá por aí, porque começaram ao quê? Dar importância para a prazer da mulher também. Antes não era. Então, é bem interessante a gente ter esse estudo de cultura. E aí tu falou, é fácil o homem falar pro homem. Na real, também acho que não. Porque se tu pegar uma roda de conversa de homens no geral, vamos pegar o heteronormativo de hoje, é uma questão muitas vezes de virilidade. Então eles não vão falar se falharam ou não. Só que é engraçado ter amigas, né? Porque elas falam, tipo, mais sobre essas questões. Pro homem, ele vai falar das coisas positivas. A não ser que tu tenha uma intimidade muito legal, umas amizades muito boas, que tu consiga ter essa troca maior. Mas a grande maioria das vezes é uma virilidade maior que tem que mostrar, senão tu é o quê? Aí vem as crenças. Sou fraco, eu tenho que sempre dar conta, não posso broxar, não posso... Tenho que sempre querer. Do tipo, então, são essas questões que vão vindo bastante, assim. E com homem, eu acho que para falar com outro... Até para falar com outro homem já é difícil. Mas o que acontece muitas vezes para a mulher também? Por exemplo, eu tenho pacientes mulheres, tratam comigo ansiedade, alguma questão de demanda. Começa a entrar na parte da sexualidade, que não é uma demanda, elas pedem encaminhamento. Com o homem é muito parecido, porque eu recebo encaminhamento, ao contrário. Então, acho que é bem interessante a gente ter essa nuance também. E tudo certo, não é um sintoma. Eu preferi homem ou mulher para tratar essa parte também. Claro.
Inclusive, tu já respondeu a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é como que esses homens chegam na clínica pra ti. Então, a maioria talvez seja justamente por uma questão de encaminhamento. É encaminhamento e ver que é homem, né? Tipo, eu acho que eles se sentem mais à vontade. Eu acho que tem muita profissão, mulher competente, muita que conseguiria dar conta, mas muitos se sentem mais conectados, acham que vai entender mais. Eu acho que não, Uhum. assim, tipo, eu acho que as profissões têm total capacidade, assim como os homens também têm capacidade de tratamento feminino, mas é um facilitador para o paciente, né? Então, Uhum. não importa, desde que o Uhum. paciente esteja ali para se abra mais, a relação terapêutica funcione. E às vezes ao contrário acontece também, né? De pacientes mulheres procurarem por terapeutas mulheres por uma questão de identificação e tudo Total, mais. total, com certeza. Sim. E quando esses homens chegam, né? Eu digo homens porque foi o público que tu mencionou que Uhum. atende na maioria. Quando eles chegam para atendimento, o que que tu percebe de tabu? Como que é até chegar nesse assunto? Quais são as crenças ali que aparecem? Falo, não falo? O que que é Uhum. normal? O que que não é normal? O que é interessante falar, né? Eu acho que a palavra tabu é muito boa até para psicólogo, né? Porque esses dias eu estava fazendo um treinamento de entrevista inicial com meus estagiários de psicologia básica, né? Que eles só fazem a triagem para mim na clínica. Então, o que que acontece? Quando chegou na parte para eu falar para eles de sexualidade, eles pegam, tá, como é que eu falo isso? E eu me lembro a Renata Brasil, eu fiz estágio com a Renata Brasil, ela fala, não, fala a palavra que a linguagem do paciente. Masturbação, tu bate punheta, tipo, tem que falar a linguagem do paciente. Então, e de forma aberta, tu tem prazer, tipo, o que que geralmente é? Como é que é a questão de sexo pra ti? Normal, passam reto. Uhum. Muitas vezes não por falta de conhecimento, é porque dá nervoso no terapeuta de perguntar. Então, tem que perguntar coisinha por coisinha, como é teu prazer? Quantas vezes tu trans? Qual foi a última trans que tu teve? Tu tem prazer, tem vontade? Como é que é essa vontade? Tipo, tem que explorar bastante essa questão. E muitas vezes o paciente, aliás, o terapeuta acha que o paciente vai travar, na real o paciente fala tranquilamente. Uhum. Porque se ele está ali para ser ajudado, a gente não pensa isso com o médico, né? Quando ele nos pergunta, a gente responde normal. E quando é o psicólogo, a gente acha que vai ser difícil, mas na real, quando o paciente vem pedindo ajuda, ele está falando com uma autoridade. Uhum. E a gente tem que ter esse papel ali. E a responsabilidade nossa também fazer essa quebra de gelo, né? Porque talvez se a gente não pergunta, se a gente não investiga, aí sim que você coloca uma barreira de, é tabu mesmo, não dá pra falar isso nem na minha terapia. Exato, tem que ter, eu acho que a postura de confiança que tem que, literalmente a postura não verbal de confiança de estar falando aquilo no momento. Tipo, não murchar, não Uhum. falar em voz baixa, não, continuar falando normal. Porque a gente modula o tom do outro, né? Se a gente começar a falar baixo aqui, tu também vai começar a falar baixo e vice-versa. Então a gente tem que ter essa habilidade, assim, terapêutica. Eu acho que faz parte do nosso trabalho sentir desconforto. Uhum. É bem importante, né? Perfeito. E aí, você estava comentando então sobre essa questão mais voltada para os terapeutas, né? E isso se amplia para muitas outras demandas. A gente poderia discutir aqui sobre todos os tópicos em que para os terapeutas ainda é um tabu, né? Que não deveria, mas que aos poucos a gente vai desmistificando isso. E em relação aos pacientes, o que que aparece ali de talvez algumas mensagens veladas, algo nesse sentido? Entre os pacientes, eu acho que pega um pouco da pergunta anterior que eu não trouxe, eu até trouxe que a gente fez um roteirinho antes de algumas crenças que mais aparecem ali. Aqui eu trouxe. O homem deve satisfazer a parceira, né? Ou seja, o homem tem que sempre estar envergado, tem que sempre estar com vontade, tem que sempre estar enérgico. Ou seja, o homem não pode ter depressão, não pode ter estresse no trabalho. Aqui, mulheres demoram mais para atingir o orgasmo, né? Tem um grande tabu, aliás, uma grande crença que também é errada, muitas vezes. Para aumentar o tempo de penetração, devo me masturbar antes ou distrair. É o famoso pensar na avó, tipo, que os homens... eu pensei na avó, pensei, sei lá, no vampeta, pensei em alguma coisa para me distrair. Ou seja, perdeu a eroticidade do sexo. Perdeu até a intimidade Perdeu a daquele intimidade, tu momento. tá pensando em outra coisa. Então, tudo isso a gente vai vendo como tabu aqui. Outras questões. Ejaculação igual ao final do sexo. Ou seja, muito mais comum para o homem, gozou, acabou o Uhum. sexo, e às vezes a mulher não teve o prazer, não necessariamente o orgasmo também, mas não queria continuar e não deu, mas temos essa ideia também. Outras questões importantes. Se há desejo, há reflexo. Eu anotei aqui também. Ou seja, que a gente tem que entender, temos algumas fases sexuais. O desejo, que é a vontade, e a excitação, que é outra fase, que no caso do homem é ereção, e no caso da mulher é a lubrificação. Não necessariamente eu vou ter
o reflexo, que é a excitabilidade, se eu tiver o desejo. Eu posso não ter, posso estar com uma dificuldade nessa área. Assim como eu posso muitas vezes ter o desejo, a excitação e não ter o desejo. Então são questões que a gente tem que desmistificar com os pacientes e ensinar eles. Outra coisa que também é, principalmente para a mulher, que é a normalidade de sentir dor, né? Tipo, muitas vezes vem, não, tem que sentir dor e tudo mais, ainda mais com um bando de gente escrota que tem aí na rua, né? Tipo, as pessoas acham que é normal isso, que tem que satisfazer o outro, devo satisfazer meu parceiro também, então vou sentir essa dor por ele. Não, sexo não pode ter dor, sexo tem que ser prazeroso. Vamos ver outras que eu achei interessante aqui, que eu notei de pacientes. Aqui. Se tenho desejo, devo ter sinais. E muitas vezes, e outro que vai também, se não tenho desejo, devo evitar sexo. Na real, muitas vezes o que a gente tem que fazer é meio foda falar isso, mas é o que eu falo para meus pacientes, tem que fazer pegar no tranco, né? Tipo, às vezes tu tem que se expor a estímulos sexuais para conseguir ter a vontade. E não necessariamente isso vai ser com alguém, pode ser também sozinho. Pode ser sozinho, é um início legal, porque muitas vezes os pacientes vêm de um término de relacionamento e ficam um tempo. Só que se tu fica muito tempo sem transar, muitos casais também, né? Ficam um tempo sem transar, perde a intimidade, perde a vontade, porque se eu fico sem fazer algo, o meu cérebro começa a meio que desintoxicar daquele desejo, daquela vontade. Então eu fico com menos vontade. Só que no momento que eu voltar, tem uma recuperação espontânea. Volta aquele desejo, volta a vontade, mas a gente tem que ir fazendo aos poucos. Então são coisas que aparecem bastante em clínicas, são mais legais, assim, da gente desmistificar nos pacientes, assim. Algumas ficam mais rígidas, outras a gente consegue ter uma diminuição de valência, mas são crenças no geral. Assim, a gente tem várias, assim, a gente poderia fazer um podcast só com cada uma, assim, mas perfeito. acho que são essas as principais, assim. Fiquei pensando também até as próprias questões de saúde, né? Pode ser que muitos pacientes cheguem no consultório para ti e não saibam como colocar uma camisinha, não saibam como a mulher colocar a camisinha, ou não sabe se a parceira tá tomando medicação, não tá tomando medicação, as próprias questões relacionadas a doenças, né? Isso foge um pouquinho desse tema mais voltado para a sexualidade em si, mas tá permeando ali enquanto cuidados de saúde de maneira geral. Eu acho que entra um pouco até no assunto que a gente estava falando antes da medicação do homem, né? Que é tipo, não sabe o funcionamento, não sabe a meia vida daquilo. Às vezes usam 2 um dia seguido do outro, e aí fica com cabeça ardendo e tudo mais, com todos os sintomas, Colaterais? todos os efeitos colaterais do medicamento, sendo que o medicamento ainda está fazendo efeito. Então a gente ter essa psicoeducação e saber o funcionamento dessas questões é muito importante, inclusive antidepressivos. Porque o que acontece? Muitos psiquiatras não avaliam a questão, não só o psicólogo, o psiquiatra também não avalia a questão sexual às vezes. Aí chega o paciente, perde a libido por causa de um antidepressivo e precisa tomar um antidepressivo. Muitas vezes tu tem que pegar e colocar outro antidepressivo que aumente a libido. Ou algum outro medicamento que auxilie nisso, ou seja, vão ser 2 antidepressivos. Por quê? Para fazer esse efeito, né? Porque o paciente acaba perdendo a qualidade de vida. Acaba tendo, muitas vezes, conflitos conjugais. Alguns pacientes, um ano sem sexo, para ter o tratamento, sem sexo frequente, beleza. São parceiros muito legais, tipo, ok. Mas muitas vezes não vai ter, né, esses parceiros. E aí pode ser um problema, até o paciente quer fazer também, né? Tipo, quero minha vontade de volta. Então são coisas que a gente tem que ter o conhecimento e tem que ter essa discussão interdisciplinar. Perfeito. Que é muito importante. Até porque nas mulheres mesmo, né, vão buscar medicação ou antidepressivo por questões relacionadas à ansiedade ou sintomas depressivos de maneira geral. E aí, aí vamos supor que o parceiro tá lá super excitado, quer manter a vida sexual ativa, mas nenhum dos dois sabem o efeito que aquele antidepressivo vai ter. Isso vai gerar, na verdade, mais ansiedade, mais sintomas depressivos, porque, eu tava tentando resolver uma coisa na minha vida, surgiram outros problemas que estão interferindo também e eu nem sei agora o que fazer com isso. Não, perfeito. A gente tem que ter o conhecimento de antidepressivo, a gente tem que ter o conhecimento também dos anticoncepcionais, porque, querendo ou não, é só mulher que usa, né? Temos os estudos com masculinos ainda, mas tá no início do início. E muitas vezes até o próprio anticoncepcional diminui a libido. Exato. Anticoncepcional. Às vezes o tempo de uso de anticoncepcional pode diminuir a libido, hábitos, tudo. A gente tem que ter conhecimento de tudo um pouquinho assim, e tem que ter essa conversa interdisciplinar na área sexual, é essencial.
E pode ser que o primeiro espaço onde os pacientes vão ter contato com esse assunto é na própria terapia. Na própria terapia. Muitas vezes eles podem não falar tanto sobre justamente por não saber, né? Não falo sobre isso porque, poxa, tu comentou ali, tem meninos de 15 anos, né, que estão começando a fazer uso de medicação. Então, talvez eles cheguem para terapia e nem tenham tido essa conversa ainda com pais que talvez estejam despreparados para esse tipo de assunto. É interessante falar da questão dos sexos, masculino e feminino, no quesito de a sexualidade é muito mais aberta e proeminente para o homem, né? Para ser falada. Para a mulher, geralmente vem a repressão. Muitas mulheres não têm orgasmo, mas muitas vezes, pela forma com que é ensinado, pela forma com que é colocado para os dois, né? Vamos pegar um padrão, a normalidade estatística, né, pessoal? Mas o pai tem um filho e uma filha. O filho é legal levar a menina para casa, a filha, não. Tipo, ou seja, automaticamente tu começa a assimilar, tá, sexo é travado, sexo é ruim. Tipo, tu vai começando a ficar mais travado para essas questões até para autoconhecimento. Do tipo, o autoconhecimento das mulheres é muito menos desenvolvido do que o dos homens, se a gente for ver, porque é muito mais repreendido culturalmente. A gente entra naquele primeiro assunto da cultura, né? E olha que hoje está muito mais aberto que já foi, né? Como a gente viu ali antes, nos anos 60, a gente não falava de prazer da mulher. Estudo de sexualidade, gente, é muito, tá engatinhando ainda. A gente não tem muita coisa. Tá engatinhando muito em relação a outros transtornos e tudo mais. Tu percebe isso muito mais no Brasil ou de maneira geral em outros países também? De maneira geral, se a gente for pensar, por exemplo, a gente tem Master e Johnson, são dois dos principais autores, assim, são mais antigos, assim, mas eles que têm a base comportamental de estudos da sexualidade. Antes isso, lá na segunda onda da sexualidade, se a gente for pensar. Na primeira onda a gente teve o Freud, também falava de sexualidade. Somos da TCC, mas temos que dar importância para ele. Ele foi o primeiro que falou da sexualidade como importância para o desenvolvimento de personalidade. Nessa época ele já era tido como um tarado, já era tido como uma pessoa depravada. Na segunda fase tem o Master and Johnson. Os livros dele, por exemplo, na ditadura brasileira foram queimados. Não faz tanto tempo se a gente for pensar. Na nazista também, tipo, por quê? É um tema promíscuo. Então, ainda é visto. Estudos de sexualidade, se a gente for ver as discussões de política, ensino sexual nas escolas ainda é visto como algo promíscuo, que é um absurdo. Tipo, então, é algo que, como eu falei, precisa ser mais aceito e difundido. Perfeito. A gente falando, né, sobre como que os pacientes chegam na terapia e quais demandas relacionadas principalmente ao ato sexual, né? Mas tocou num assunto que é muito importante, da educação sexual, e que na verdade começa muito antes dos pacientes chegarem na psicoterapia, né? Tanto relacionado a cuidados com o próprio corpo, o que pode tocar, o que não pode tocar, inclusive para os próprios pais fazer essa orientação parental, né? Provavelmente tu, com pacientes menores de idade, vai estar fazendo esse trabalho também em relação aos pais. Os pais despreparados, não sabem como abordar. Eu tenho uma experiência pessoal, né, que eu posso dividir com vocês. Um dia eu cheguei em casa e tinha uns 6, 7 camisinhas na minha cama. Eu olhei aquilo e fiquei do tipo, meu Deus, que porcaria é essa? Então, meu pai, tadinho, sem o tato nenhum, só jogou ali. Ah, não, é pra tu ter ali. Eu botei, só que não falou nada. E se eu não falasse com ele não ia falar. Sim. Eu botei tudo no lixo. Com medo que descobrissem, que achasse que eu tava transando, alguma coisa assim, eu era mais novo. Então, foi assim que, tipo, uma das maiores conversas que eu tive com meu pai, tadinho. Tipo, também não teve o preparo dos meus avós pra ensinar, o pessoal do interior, da roça. Mas ainda assim, falo do meu pai, que não tem estudo, vem de uma origem mais humilde, mas se a gente pegar pessoas, mesmo com muito estudo, também não tem essas conversas. E tu falar, os pais são os principais iniciadores para essa conversa. Não é o colégio que tem que ter essa responsabilidade, são os cuidadores. Até porque a gente inicia ali, né? Tipo, querendo ou não. Os primeiros contatos sexuais são o menino tocando em si mesmo. Tipo, vai ter diferenciação homem e mulher, tem que ensinar isso desde pequeno. Então, essas questões básicas, até as mais complexas, precisam ser ensinadas. Quem pode te tocar, filho? Quem não pode na escolinha? Tudo isso tem que ser ensinado, senão... Ótimo. Se as crianças não se sentirem confortáveis para fazer perguntas desse tipo para os pais,
elas vão talvez pra internet, vão pro TikTok, vão pro Instagram, vão pro Twitter. E aí sim a gente tem um risco muito maior, né? Das informações distorcidas que podem ser encontradas, da falta de informação que pode estar em falta mesmo, né? Então, a importância disso tudo para não gerar ali uma cadeia de acontecimentos catastróficos. Vamos pensar uma das questões de início da internet, assim, a pornografia. Então, vai lá um menino de 14 anos, 13, 12, olha um pornô onde o homem tem um negócio desse tamanho, que dura por meia hora, a mulher tem um prazer orgásmico de, tipo, gritando ali, aí ele vai lá, tem a primeira vez dele, dura 2 minutos. Claro que ele vai achar que tem uma coisa errada. A mulher não reage, muitas vezes pode ser a primeira vez dela, também não tem aquele prazer ali, tipo, tá, sou um bosta, não sou bom. Aí pra próxima ele já vai estar mais ansioso, e pra próxima vai estar mais ansioso. E fica assim, e a visão daquela mulher perfeita, aí tem uma mulher real na frente dele também, tipo, não vai ter uma estabilidade porque ele está acostumado com aquilo. Então, tudo isso é importante pra gente entender e desmistificar também. Mas aí é muito maior do que um terapeuta, né? Acho que vai uma questão governamental, inclusive. Exatamente, uma questão social, né? De todos os âmbitos aqui. A gente está falando sobre escola, mas a gente também está falando sobre família, a gente também está falando nas próprias relações interpessoais, até chegar na terapia, que provavelmente só vai chegar na terapia depois que tudo aquilo ali der errado. Não, depois de anos, com 25, 30 anos ali, a pessoa começa a ter prejuízo e que começam os sintomas colaterais, né? Tipo, ele tá tendo relações sexuais ruins por anos, ou seja, já está com uma configuração cerebral ruim, neurológica por anos, e chega lá depois já todo deficitário, porque começou a ter ansiedade e depressão, digamos assim. Ou vice-versa também, tem ansiedade e depressão, depois vem com uma questão sexual como uma questão secundária. Então, tem esses dois caminhos que vêm muito, assim, é muito comum. E no tratamento, Felipe, tem ali então o primeiro passo, que seria a gente investigar se tem alguma questão orgânica envolvida nisso, e aí teria então uma busca por um tratamento mais biológico, digamos assim, né? E depois disso, descartamos qualquer outra questão fisiológica, para onde que a gente vai? Então, a gente tem que fazer uma avaliação bem minuciosa, né? Primeiro, um dos temas que a gente encontrou até agora e falou bastante, quais as crenças principais desse paciente em relação ao sexo. Tenho que dar conta sempre, preciso ter ereção logo, não posso ter ansiedade. Vai ter ansiedade, vai, tem que abraçar ela, mas tipo, não posso ter ansiedade, ou seja, primeiro resquício de ansiedade que ele sentir, pum, já trava. Então a gente tem que avaliar bem isso. Se vier com demanda sexual, tu vai ter que trabalhar toda a história de sexualidade do paciente, ou seja, como é que foi a iniciação, o que tu olha na internet, ou se olha na internet, se masturba quantas vezes, tem interesse por homens, mulheres, ambos. Então, assim, é uma avaliação muito minuciosa. E antigamente, a gente tem esses protocolos, inclusive, que eu falei para ti, era muito comportamental. Hoje em dia, a gente une as questões comportamentais com as de crenças. Então, aí sim dá um tom mais completo para o paciente, né? Mas aí a gente casa a sexologia com a TCC. Isso que é legal. Perfeito. E como é que tu chegou na área da sexologia? Bom, foi justamente vendo essa questão dos pacientes e pessoas próximas com esse uso absurdo de medicamentos. Tipo, é muito comum nos jovens, eu sou um cara novo, né, tenho 27 anos, então eu vi na minha volta sendo muito comum sendo usado. Por a gente ser da psicologia, a gente acaba conversando muito com meninas, né, também sobre os assuntos, então também tinha muita questão dos homens não saberem as coisas, mas saírem falando que sabem, então, e realmente achando que sabem, porque os parceiros não se comunicam no sexo, o que é bom, o que é ruim. É a primeira vez com a pessoa, não vou comunicar. Por quê? Né? Mas aí não tem essa comunicação e eu vejo pouca gente tratando, principalmente homem, né? Então, tem dois profissionais, né? Eles dão aula na Weiner também, que é o Júlio Pachalski e o Diego Villaboas, que eles dois que me deram uma inspiração assim, tá, vou pra área, eles foram pra Santa Catarina, né? Então, Porto Alegre tá livre. Então, eu acabei sendo inspirado por eles e aí acaba que 3 das minhas melhores amigas também foram trabalhar na área, que é a Betina e a Raíssa, que também deram curso na Weiner, e a Eduarda Rospide, que também, que eu comentei dela antes. Então, a gente tem um grupo legal ali de sexologia. Inclusive, eu acho que a Eduarda vai fazer o mestrado dela sobre isso, e terapia de esquema. Que show. E tu comentou sobre algo muito importante, que é a comunicação, né? A comunicação entre o casal.
A comunicação entre casal, assim, gente, eu acho que é bem importante, aí vai um pouco da questão de intimidade, né? Hoje, saiu recentemente um estudo de Harvard que mostra que o que mais faz manter um relacionamento é a intimidade. Ou seja, intimidade demanda o quê? Comunicação de diversas áreas. Desde comunicação econômica, comunicação de valores. Quando eu digo econômica é dinheiro mesmo, falar de tipo, tá, quanto tu ganha, quanto eu ganho, quanto a gente vai gastar nisso, quanto a gente vai gastar naquilo. Muitos casais ficam engasgados um com o outro em relação a isso. O que que eu gosto, o que que tu não gosta? O que que tu gostaria de fazer? Então, vai essa questão, o que que tu tá com dificuldades na vida? Tipo, toda uma intimidade de diversas áreas da vida precisam ser comunicadas, né? Porque senão muitas vezes se perde com o tempo. Perfeito. Até porque, como a gente estava comentando ali em relação ao uso de álcool, por exemplo, para chegar lá no ato, né? Para a gente ter a etapa do desejo e do reflexo que tu comentou, a gente vai ter que avaliar se teve um dia cansativo ou não, se teve um dia estressante ou não, se está com algum problema de saúde, alguma preocupação em relação à família. Se essas outras coisas não estiverem bem alinhadas ou pelo menos não tiverem um espaço para serem conversadas, muito provavelmente, quando chegar na hora do ato em si, a pessoa não vai estar confortável o suficiente para isso, né? Não, com certeza. Acho que a saúde, no geral, da pessoa, ela precisa ser bem. A gente precisa ajeitar bastante as questões de saúde para conseguir avaliar mesmo se é uma questão só psicológica. Porque às vezes não é incomum tu ajeitar o sono do paciente, só o sono. Nenhuma outra área tu vai dar. Não, vamos fazer não uma higiene completa porque ninguém faz. É muito difícil. Mas dá uma melhorada no sono, tem o descanso, consegue ter aquela reciclagem dele e acabam os sintomas. Não acabam, mas fica bem menor a ponto dele ter, não precisa mais de terapia. Tipo, pode ficar, vai ser bom pra ti, mas não. E não voltam às vezes, porque realmente dá uma melhorada absurda. Então, foi muito bom ter falado. Outras áreas vão influenciar diretamente na questão sexual. Trabalho, sei lá, fim de faculdade, TCC, doutorado, mestrado, início de novo emprego, tudo isso, todos os estressores, né, que a gente vai avaliar na vida do paciente podem influenciar diretamente nisso. E vai, né? Às vezes é a primeira área que a pessoa perde a vontade por aquele momento, e tudo bem às vezes, alguns períodos, ou a primeira área que vai ser afetada, assim. E aí, se a gente não tiver essa comunicação aberta com o parceiro, com a parceira que a gente tem ali, talvez até o próprio companheiro fique pensando, mas o que tá acontecendo, né? Não me quer mais, não gosta mais de mim. Exato, exato. Se não for comunicado, por exemplo, acho que a questão que a gente falou antes do antidepressivo, se não for comunicado para os dois, o outro começa a noiar. Todo mundo tem suas noias, né? Todo mundo tem suas vulnerabilidades. Aí começa a química esquemática. Aí começa a química esquemática, do tipo, parou ali, eu não vou falar sobre isso, porque talvez ele vai me deixar porque eu tô deprimida. Putz, ela não me deseja mais. Ou ela tá com outro, ou ele tá com outro. Então, assim, os pensamentos automáticos vão a mil nos dois, né? Então, precisa ser comunicado. E é muito... Tem um caso essa semana passada que eu tive, de um paciente que ele tá anos evitando conversar com a mulher sobre ter mais vontades de fazer as coisas com ela. São viagens que ela tem de trabalho, e ele tem a possibilidade de ir junto, e nunca comunicava. E ela também nunca convidava. Aí ele sentou, conversou com ela, e ela falou, putz, eu achei que tu só não queria ir nas viagens comigo porque ia te cansar. Ele, não, sempre quis ir contigo, sempre quis conhecer esse teu pessoal. Achava que tu não queria, vamos lá. Ele comprou a passagem e foram. Eles estão nos Estados Unidos agora, os dois. Tipo, então, é bem legal no momento que são coisas simples, mas que fazem muita diferença. Ou de abrir vulnerabilidades, né? Que nem tu falou, do tipo, me senti assim assado nesse dia. Eu não sabia. Não sabia que te sentiu assim, desculpa. E às vezes a expectativa é que vai tomar um esporro por causa da história de vida da pessoa, né? Então, relacionamento só não é mais difícil assim, mas ao mesmo tempo é o mais legal de avaliar que ter filho, né? O que desenvolve, criar uma pessoa, porque é a parte mais complexa que a gente tem, eu acho. São duas histórias se batendo com muitas variáveis se encontrando ali para fazer algo dar certo. Exatamente, são duas bagagens, né, muito diferentes. Coisa. E como tu mesmo colocou, a gente vai investigar a história de vida e a história sexual daquele paciente. Então, muitas vezes não é nem a primeira experiência romântica, né? Pô, o cara já tem ali uma bagagem de frustrações, de relacionamentos difíceis, a parceira, o parceiro também já vem com as suas próprias crenças e que são muito justas, né? Porque dependendo de como foi o relacionamento anterior, isso vai influenciar muito no relacionamento que está se construindo ali. Então, como tu mesmo disse, são duas histórias muito diferentes, duas histórias que às vezes já têm outros relacionamentos na bagagem e isso vai influenciar nesse próximo relacionamento, mas não significa que o relacionamento vai ser igual aos outros.
Não, total. Se a gente pensar em variáveis, a história de sexualidade é uma delas. São várias subvariáveis dentro dessa história. Mas tem todo. Como é que esse paciente se porta ao comunicar alguma coisa que não seja só sexo? Geralmente bate na questão sexual também. Como é que é a família desse paciente? Quais são os valores dessa família? Que aí a gente fala até de psicologia sistêmica agora, né? Mas quais são as regras que essa família criou em relação a relacionamentos? Ah, só depois do casamento? Quem transa antes do casamento é promíscuo? Então, assim, tudo isso vai influenciar diretamente. Ah, qual é a visão de futuro de cada um? Tá? Quais as vontades de cada um? As intimidades têm que ser faladas, porque às vezes a questão sexual ela precisa ter variações também. Pensando em comportamentalismo, né? O reforçador ele perde o valor se repetido muitas vezes. Então a gente precisa de variações também, precisa de momentos para apimentar o relacionamento. E o que acontece? Rotina, né? Principalmente casais de longa duração, e a gente está vendo cada vez mais casais de curta duração, porque a disponibilidade de informações hoje está muito grande, a gente tem um cardápio muito grande de pessoas e quem está do nosso lado muitas vezes fica facilmente desinteressante, porque está tudo interessante na nossa volta. Então, cada vez mais vem perdendo a intimidade e o interesse rápido. Então, são coisas para a gente também avaliar nesses pacientes, como é que foram. E assim, eu sempre cobro dos meus estagiários, avaliem minuciosamente relacionamentos. Mesmo se não for a demanda, avalia minuciosamente como foi, porque ali tu vai tirar muita coisa daquele paciente. Tirar muita coisa como ele foi em um, como foi em outro, se aprendeu com os erros, ou se aprendeu com as crenças, ou não, nem percebeu. Então, são coisas pra gente, que mais dá informação pra gente, disparado. Até para não repetir padrões disfuncionais, né? Exato, até pra gente mostrar pro paciente, olha só, notou um padrãozinho aqui de escolha aqui? Tipo, tem uma paciente que, quando a gente percebeu as questões de abandono, ela percebeu que só ia para pessoas indisponíveis, ou piloto de avião, ela se interessava muito por cara da Bolsa de Valores, não digo empresa de investimento XP, Bolsa de Valores mesmo, lá de São Paulo, tipo, pessoas muito workaholics que nunca estavam disponíveis, e a gente começou a perceber isso. Então são coisas que muitas vezes os pacientes não vão perceber. Tipo, e depois que a gente está ali junto, guiando juntos, a gente consegue. Mas é paciente formiga, né? Mas quando consegue é libertador, os pacientes adoram. Ah, perfeito. Que bom. Bom, Felipe, tá muito boa a nossa conversa. Na verdade, é um tema muito amplo e que a gente consegue ir explorando várias outras subtemáticas, né, dentro dele. Mas eu gostaria também de te perguntar se tem algo a mais que tu gostaria de compartilhar com a gente, algo que tu não queria deixar passar. Bom, gente, eu acho que uma coisa que muitas pessoas falam, né, é que a gente geralmente os casais ou uma pessoa individual, né, procura só terapia quando está em crise. Ou tem DRs quando só está em crise. Eu super e sempre indico para meus pacientes, tenham DRs positivas também. Por quê? Senão, se eu chego e te mando uma mensagem, a gente namora. Vamos conversar hoje? Hoje à noite preciso conversar contigo. O que tu vai pensar? Ferrou? Ferrou. Então, no momento que tiver normalizar também discussões positivas, esse mesmo casal aqui, está nos Estados Unidos agora, ele queria comunicar que estava gostando de passar mais tempo com a esposa, não comunicava. Por que não comunicou? Comunica lá, ela deu um feedback super positivo para ele. Tá, começa a fazer isso mais vezes. Para o que tá fazendo, para o filme que tá olhando, pause. Eu queria falar um negócio para ti. Adorei o café da manhã que tu fez para mim. O óbvio precisa ser dito. Seja em relacionamento, seja com casais, relacionamentos, família e tudo mais, mas com casais principalmente. Porque é muito mais rico pra gente. E é legal a gente tentar fazer terapia para também melhorar as coisas, né? Não só, a gente fala muito em psicologia positiva hoje, né? O próprio novo livro da Judith Beck traz todo um esquema novo de crenças positivas, adaptativas do paciente. Então a gente tem que trabalhar isso também, influenciar quais as crenças positivas em relacionamento que o nosso paciente tem, quais as crenças positivas desse casal, quais crenças adaptativas é melhor que positivas, mas quais crenças adaptativas que ele tem em relação ao sexo. Então tudo isso tem que ser incentivado também, porque aumentando as crenças adaptativas, as negativas automaticamente diminuem. Mesmo se às vezes a gente deixar um pouco elas de lado. Então é legal a gente falar sobre coisas boas também. Ótimo. A gente fala muito hoje em dia sobre ter sim espaço para conversas difíceis,
porque elas precisam acontecer, né? A vulnerabilidade é importante ali na relação, mas também é importante as conversas positivas, né? Também é importante os elogios, até mesmo pra gente trabalhar na própria autoestima do casal, né? Pô, o que eu tô fazendo aqui tá sendo legal, as linguagens do amor, tá sendo visto, tá sendo reconhecido. Exato. E esse linguagens de amor, assim, a gente sabe que não é uma questão científica, assim, Uhum. mas é muito legal hoje como está difundido, como as pessoas... Não, eu prefiro serviços que façam serviço para mim do que falem. Ah, eu prefiro que falem do que façam... Tipo assim, tudo isso precisa ser falado entre os dois. Uhum. Ah, olha só, eu prefiro que tu lava a louça quando eu chego do trabalho do que tu chegue e me dê um boa noite. Tem gente que é assim, tudo Uhum. certo. Mas precisa ter esse conhecimento da dinâmica entre os dois. Isso é muito legal ter comentado assim, porque essa linguagem básica precisa ser passada para o paciente. E o terapeuta, ele precisa... isso que é legal falar. Às vezes a gente passa uma linguagem básica, só que na nossa cabeça tem que estar matutando uma questão bem minuciosa. Às vezes uma simples frase que a gente passa, a gente está raciocinando, tá? Ao fazer essa intervenção, eu estou diminuindo uma questão de estratégia de enfrentamento para fazer uma diminuição de esquema, para não ter aquele ciclo de modos esquemáticos que ele tem com a mulher. Esse pensamento que tu está tendo. Mas na verdade, às vezes, tu está dando uma sugestão de ter uma conversa. Explica para o paciente posteriormente isso, mas às vezes isso daqui é o necessário para ele. Uhum. Ótimo. E a gente também não tem bola de cristal, né? Então, se o nosso parceiro tá lá se esforçando, tá com palavras de afirmação, elogios, e na verdade a gente só tá querendo ser vista enquanto os atos de serviço que a gente tá fazendo, né? Exato. E então a gente parte do princípio de que o que eu tô fazendo, ou aquela frase também, não faço pros outros o que eu não quero que façam comigo. Na verdade, isso é até um tanto quanto problemático, porque pode ser que eu queira algo, mas tu queira outra coisa. E aí eu faço pra ti o que eu gostaria de receber, mas não é o que tu gostaria de receber, né? Não, E se eu não total. te perguntar, a gente nunca vai chegar nesse ponto comum. E aí tu falou uma coisa muito interessante, né? Ah, conversas difíceis precisam existir. Quando chega um casal que fala, ou uma pessoa que fala, não tenho problemas no meu relacionamento, nós nunca brigamos, aí a gente sempre fica, putz. Ou amigos que falam isso pra gente, putz, tá uma coisa errada aí. Se tu cutucar, são duas pessoas evitativas pra caramba, que estão um sofrimento absurdo muitas vezes, então é necessário ter essas conversas. Como eu falei, é necessário às vezes organizar uma vez por mês, pelo menos para discutir como é que estão as coisas. Às vezes é só uma pergunta aberta, meio de socrático assim, né? Como é que estão as coisas para ti no relacionamento? Para mim tá bom. Gostei dessa semana, gostei desse mês, mas como é que tá para ti? Às vezes putz, a pessoa não tá preparada, mas tipo, essa semana foi pouco para mim. Teve tal dia esse que eu não gostei, mas no resto tá ok. Tipo, de conseguir também sair de uma zona de conforto para ir para uma possível, não é certo, né? Zona de conflito, que é necessário para melhora. Então, passo a passo. Mas às vezes o que acontece, né, com os pacientes? Tu incentiva a TDR. Aí o que acontece? Ele quer TDR toda hora. Aí também não, né? Tipo, não, ela fez isso errado, ele fez isso errado, vou lá falar com ele. Não, às vezes do tipo, tá, vamos dar uma esperada, talvez. Precisa ser comunicado posteriormente, mas dá uma... Senão também vai tornar todas as discussões como algo conflitivo. Vai ficar aversivo, putz, vai falar comigo, vai ser mais uma DR, mais uma DR. Eu sempre erro. Aí vem, ativa os esquemas, né? Então a gente tem que ter a noção. Ótimo, ótimo. É uma questão de alinhar expectativas. Alinhar expectativas. Perfeito. Então tá, Felipe, conta aí pro pessoal quais são as tuas redes sociais, porque lá tu publica muitos conteúdos relacionados à sexualidade, a outros temas também que tu vem estudando, e com certeza é uma fonte aí de muito conhecimento. Então, pessoal, podem seguir no @psicólogo _Felipe Ferronato. A clínica é @Ferronato Psicoterapia também, a gente dá uns cursos também lá em relação a essa temática, vai cada vez mais fomentar isso. E também vou fazer a propaganda do meu grupo de pesquisa, né, que é o @GAPCC. A gente faz mais estudos em relação à terapia do esquema lá, não tanto sobre a questão de sexualidade, mas são bem legais também, porque querendo ou não, uma hora vai ter essa temática sendo estudada lá. Então, mais ligado à pesquisa, certo, pessoal? Então tá bem, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Obrigada, Felipe, mais uma vez. E até mais. Tchau, Eu que tchau. agradeço, pessoal. Tchau, tchau.